que nos acompanham diariamente através das redes sociais. Um abraço a todos aqui. Estamos aqui com ele é pintor e vai falar um pouco. Qual é o seu nome completo? Adair José Teixeira de Souza. Adair, você mesmo coloca o cinto, está sem o cinto aí, né? Tá com cinto. Adair, fala um pouquinho qual é a sua profissão? Eu trabalho de pintor. Pintor, que tipo de pintura? Eu mexo com pintura imobiliária. Tá. Como que é esse mercado aqui na cidade de Porto Velho? Aqui em Porto Velho, no meu ramo, nessa época agora tá bom. É época de final de ano, de reforma, e muitas pessoas estão reformando as obras, as casas mesmo, né? E o mercado agora no momento tá muito bom. Tá. Qual é a média salarial que você tira mensalmente? Quando, nessa época do ano, que o pessoal está reformando muito, em média de 2.500 a 3.000. É. E o que tipo de pintura que o pessoal mais pede aqui em Porto Velho? Qual é o tipo de tinta que se usa? Como que é? A gente usa, pelo clima daqui que a gente trabalha, a gente faz a base na obra com textura, né, com grafiado, as partes externas para evitar muita infiltração. E é recomendado aqui muitas vezes usar tinta de primeira linha. A gente usa Souvenir, Coral, Sherwin Williams, essas marcas de tinta que a gente usa para trabalhar. Explica um pouco como essa questão de primeira, segunda e terceira linha. Qual é a influência que ela pode fazer na obra? Tem gente que pensa que a tinta Souvenir, porque ela tem um renome, a marca muito conhecida, ela tem só a primeira linha, não é? A Souvenir, a Sherwin Williams, elas são as marcas boas, mas como sendo tinta e o mercado não dá conta, o consumidor dá conta de comprar só a primeira linha, é mais as pessoas privilegiadas, ela tem também a segunda linha, tem até a terceira linha da Souvenir, mas pelo conhecimento que o pessoal não entende isso, e tem gente que pensa que é só Souvenir, que ela é só a primeira linha, muitas pessoas deixam de comprar da Souvenir porque não conhece, mas ela tem a segunda linha, mas a segunda linha da Souvenir e da Coral, dessas outras tintas, é uma tinta mais superior ou melhor qualidade do que umas outras marcas mais inferiores que tem aí no mercado. Aí o preço do tinta da primeira linha para a segunda linha é muito grande o valor? É praticamente o dobro. Uma tinta da Souvenir primeira linha, hoje, ela está em média de 450 a 500 reais uma lata. Tudo isso? De quantos litros? De 18 litros. E uma segunda linha? Da segunda linha... Da própria Souvenir? Da própria Souvenir, a segunda linha, ela está hoje 200 reais, em torno de 200 reais uma lata. 18 litros. E o rendimento da primeira e segunda linha, como que é? Não cobre a diferença do preço, não. Não cobre? Não. Por exemplo, tem a Souvenir, a Glazurite, a segunda linha da Souvenir. Ela faz em média aí, duas demão ou por demão, faz em torno de 300 metros quadrados, uma demão, uma parede bem preparada. A segunda linha, ela só vai ficar, a parede vai ficar mais durável, vai durar um pouquinho mais, mas vai fazer a mesma quantidade de metros. Tá, mas então por que o pessoal fala, ela vai render mais, o serviço vai ficar melhor? O que é a primeira? É questão de durabilidade e qualidade. Por isso que ela é a primeira linha, né? Uma tinta de primeira linha, na parede externa, ela aguenta em média aí 3 anos, assim, com as qualidades dela. E quando você passa uma de segunda linha, ela aguenta 1 ano e meio para estourar. Muito tempo, 1 ano e meio, né? A parte externa. O que você recomenda hoje para uma pessoa que tem uma casa de madeira? O que você recomenda para ela? Ela fazer o quê? Ó, a tinta antigamente, muitos anos, logo quando eu comecei a trabalhar, há 20 anos atrás, as pessoas usavam muita tinta óleo. Eu confesso que já tem uns 3 a 4 anos que eu não uso mais tinta óleo. Por quê? A tinta acrílica hoje, ela tem até mais qualidade, né? E o ambiente fica mais cheiroso por mais pouco tempo. Eu usava tinta óleo em casa de madeira. Tinha vezes que você voltava com 15 dias na casa e a tinta ainda estava cheirando aquele cheiro. E forte o cheiro, não era todo mundo que aguentava. Hoje você passa uma tinta acrílica dessa semibrilho na casa, 2, 3 horas, o cheiro da tinta já foi
A tinta aguenta até muito mais, porque a gente tem impressão de pensar que a tinta, por ser base d'água, ela não tem resistência. Ela, na madeira, ela é até mais resistente do que a tinta óleo. Ela não dá aquele problema de trincar. Por que ela trinca? As pessoas usam solvente. Solvente é pesado, a tinta ajuda a tinta a secar, a tinta óleo, que ela demora a secar. Mas no processo de secagem, quando usa o solvente fora da medida, ela acaba ressecando a tinta e ela trinca. E ela costuma soltar da parede da madeira. Qual dica que você daria para uma pessoa hoje que ela não tem, ela está sem condições financeiras de pintar a casa dela, ela mesma quer pintar a casa dela, o que você recomendaria para ela? Quais os cuidados que ela deve ter? Primeiro que eu recomendaria, já que a pessoa não tem condição de pagar, é procurar uma loja que tenha confiança, né? Alguém que você chega em qualquer loja por aí, esse cara quer vender a tinta. E a primeira recomendação que a gente usa é procurar preparar a parede. Como que é preparar a parede que a gente usa fazer? Ver se a parede não está esfarelando, no caso que acontece muito aqui em Porto Velho, pelo fato do reboco, a areia ser de uma qualidade meio ruim, aí as pessoas já aplicam direto na parede. É recomendável que antes de que a pessoa aplique a tinta, saia um pouquinho mais caro, mas pouca diferença, ele aplicar um selador na parede, tanto na parede de madeira, né, no caso, quanto na de alvenaria. Se usa aplicar um selador e depois com um vendedor de confiança. O que é o selador? Qual é o papel do selador? Já o nome já está dizendo selador, né? Que a parede ela costuma estar soldando. O selador é o que? Selar. Ele vai tirar toda aquela impureza solta que tem na parede. E ela vai ficar com a superfície intacta ali, que a tinta vai aderir bem. E aí, além de tudo, vai facilitar o rendimento da tinta na parede. Essa é a função do selador. Selar a parede e tirar a superfície solta da parede para a tinta agarrar ou a tinta segurar naquela superfície que ela está sendo passada. Você falou também, você estava falando, acabei cortando você aqui, você estava falando também a questão de você procurar um bom vendedor. Mas como colocar, o bom vendedor não está, de tinta não está escrito na testa, sou bom vendedor. Qual é as manhas que você passaria para você identificar esse bom vendedor? Primeira coisa que a gente, muitas vezes a gente até, mesmo que não conheça, você não chega numa loja se fazendo completamente inocente. Você tem que dar a entender para a pessoa que você entende um pouquinho. E se o cara não entende nada? Não, aí que está o problema. Quando você não entende nada, você procura alguém que tem um pouquinho de conhecimento. Vai na internet também? Eu vou na internet e procura umas dicas ali para quando você for comprar, você saber que o vendedor está te tapeando ou está querendo te enganar ou não. Tem muito vendedor que engana? Não, tem vendedor, na verdade, tem vendedor ali que não conhece. Ah, tá. Entendeu? Tem vendedor que está vendendo ali, ele só quer vender o produto. Eu mesmo, como pintor, que conheço um pouquinho, já fui tentado passar para trás para o vendedor, porque ele quer vender o produto. Depois que ele vendeu, ele não tem responsabilidade nenhuma. E ninguém te dá garantia de um produto. Nenhuma loja vai te dar garantia de um produto, principalmente de tinta. Isso não existe. Garantia para tinta. Ali, se um produto você vier a aplicar ela de uma maneira incorreta, você não vai ser ressarcido do dinheiro que você aplicou. Então, o conselho que eu daria era: você procura uma pessoa que conheça, né? Se todo mundo deve ter um amigo que já pintou a casa, perguntar que tipo de tinta usou, ver se ficou bem aplicado, para depois ir na loja para comprar da mesma qualidade ou uma qualidade melhor. Qual é a loja que você recomenda em Porto Velho hoje que tem assim, que você confia nos vendedores assim? Uma loja? É. Olha, eu, para dizer a verdade, vendedor de confiança que eu confio é igual eu estou falando para você. Ele não tem, né? Eu não tenho, não. Eu não tenho uma loja para indicar assim. Falar assim, nessa loja você vai encontrar um vendedor. Até porque você chega numa loja hoje, daqui um mês ou 2 meses você chega lá, aquele vendedor não está lá mais. Muito rotativo. Muito rotativo. As pessoas mudam muito de serviço. A maneira mais segura seria essa: conhecer alguém que já entende um pouco, ou alguém que já pintou a casa e perguntar. E se você, outra coisa, se você vai pegou um serviço,
você vai com o dono do serviço lá comprar tinta, ou você passa a lista para ele se virar? Como que é? Tem gente que aqui em Porto Velho que muitas vezes ele vai na loja, né? Quando é uma pessoa que confia na gente, já aconteceu do cara falar, ó, o crédito lá na loja está aberto para você. Mas muitas vezes também o cara pede para a gente fazer um orçamento e escrever para ele. Quando a pessoa faz isso, ali você vai colocar só produto de qualidade. E muitas vezes quando a pessoa não compra, quando o produto chega, a gente questiona ele. Tem vezes que troca, tem vezes que não, porque o cara, muitas vezes, mesmo tendo dinheiro, ele quer uma maneira mais fácil de economizar também. É que hoje você precisa economizar, né? Tudo que é coisa de fazer, de certa maneira, mas nessa questão, às vezes, o barato acaba sendo caro, né? Tem vezes que sai. É igual qualquer profissão, em qualquer produto. Tem produto que já aconteceu comigo, eu chegar aí para fazer uma obra e eu falar para aquela pessoa assim, esse material não serve. Por quê? A tinta ela tem a tinta externa e a tinta interna. A tinta interna, o nome já está falando, é para você passar na superfície de dentro. E aí a pessoa fala assim, não, mas essa obra aqui é para entregar. Tipo uma casa alugada que o cara quer entregar. Já aconteceu comigo uma vez de eu pintar uma casa e o cara procurar a informação quem foi o pintor que pintou a casa, vai depois cobrar de mim porque que eu passei aquela tinta. Mas eu trabalho, eu sou mandado às vezes alguém fazer. Quando eu chego e falo pro cara assim, essa tinta não serve, e o cara manda você aplicar, ou você aplica ou você perde o cliente. Então, aí ele fala, ele já pega e fala assim, a responsabilidade é minha. Então tá, a gente vai lá e aplica a tinta. Mas já aconteceu de uma pessoa ir atrás de mim, me procurar para querer explicação sobre a obra que saiu mal feita ou que a tinta durou pouco tempo e descascou. Aí você falou o quê? Aí eu tenho que chegar e falar a verdade, né? Que eu até expliquei para a pessoa que a tinta ia soltar e mesmo assim a pessoa não aplicar. E aí ele ainda fala assim, se você não aplicar, tem o que aplica. Então a gente pega e acaba aplicando. Não dá para dar garantia de serviço? Não dá para dar garantia. Só que a gente ciente de que aquilo não vai sair bem feito. Mas como você sabe que se eu não aplicar, outro vai aplicar, a gente acaba aplicando. Outra dica que você daria assim para a pessoa que vai construir uma casa, o que tipo o que ela deve fazer primeiramente? Vou construir uma casa hoje, e que tipo de parede que ele vai fazer para depois aplicar? Na minha área, né, na área da pintura, eu aconselho, hoje em dia os engenheiros estão acompanhando a obra, os arquitetos e tudo. No nosso lugar aqui ele é quente e úmido, e a maioria das casas dá aqueles problemas de meio metro, um ano, 2 anos a parede tá pipocando ali, dando aqueles mofos. Hoje em dia tem um produto, eu não lembro bem o nome agora, porque não é específico da área da pintura, mas isso já é um preparo que o cara é fazendo reboco. E 1 metro mais ou menos de altura o cara coloca ali, acho que é Vedacid. Essa é uma maneira bem prática do cara futuramente ele economizar, porque com 1 ano, 2 anos a parede não vai estar soltando, ou até mais, né? Tem lugar aí que a pessoa já fez com 5 anos e ele chega lá ainda não deu aqueles problemas de mofo nas paredes de baixo, porque o solo meio úmido, em algum lugar meio baixo, a parede vai estourar. Aí, para o serviço ficar garantido mais para frente, no caso da pintura, que é o acabamento, a obra já tem que ser bem feita desde a base. E a base, fazendo assim, fazendo um reboco de qualidade, com produto indicado, que os engenheiros hoje indicam, o cara vai colocar no meio da massa ali, para depois, futuramente, a obra ter mais um tempo de resistência contra essas coisas que apodrecem o reboco na parte de baixo. Aqui em Porto Velho o pessoal tem o costume de pintar a casa, de deixar o ambiente mais bonito, ou ainda não tem muito aquela... Não, aqui em Porto Velho ainda não é cultura aqui ainda das pessoas reformar a casa todo ano, ou não, nem todo ano, né? Quando a casa está precisando. Aí eu já fui na casa de gente rica mesmo, aqui, que ela já estaria com uns 3, 4 anos de vencida as paredes, né? Totalmente estragada. Aqui ainda o pessoal ainda não tem o hábito de fazer reforma quando precisa. Deixa um pouco mais para lá.
Já no interior do estado, no sul do país, já é religião, né? Todo final de ano, pintar a casa, arrumar a casa, sempre fazer um reparo geral, né? Quando no máximo 2 anos. Eu já pintei, eu tenho vai fazer 6 anos que eu moro aqui em Porto Velho. Eu pintei a casa de uma senhora quando eu cheguei. E esse ano ela me procurou e falou assim: ô, mas aquela pintura que você fez lá já tá tão ruim, tá tão estragada. 6 anos depois também. Aí eu falei pra ela assim: mas eu já pintei casa depois que eu pintei a da senhora, já 2 vezes a mesma casa. Mas o pessoal fala que dura 10 anos. Pode falar que dura até 20. Mas não existe essa garantia. Se colocar dentro de um redondo de vidro, né, dura até mais, né? Não, depende do ambiente que o cara tiver. Mas casa no solo é diferente de um apartamento no segundo, terceiro, quarto andar. Isso a pessoa ainda não entende que isso é completamente diferente. É verdade. Porque ali não tem infiltração de baixo para cima. Ainda mais Porto Velho, que é uma cidade bem úmida, né? Bem quente e úmido, aí favorece bem os fungos para destruir totalmente aí as pinturas que são feitas, né? Gostaria de agradecer aqui pela sua entrevista aqui e dar seu alô final aí para quem está nos assistindo aí. O conselho, a dica que eu daria para o pessoal que tem obra, que quer reformar, que quer construir, é que use produto de qualidade. A melhor garantia de você usar ou depois desfrutar, né? Que é desconfortável. Eu já trabalhei em casas por aí que a pessoa reclama que tem 1 ano que está na casa e tem que pintar de novo. Mas muitas vezes procurar pessoa que tem qualidade, que sabe trabalhar, gente de confiança, que já tem referência, para que amanhã depois é um transtorno danado. A gente trabalha numa casa toda imobiliada, principalmente nessas casas das pessoas com poder aquisitivo maior, que tem móveis embutidos, que não é fácil para tirar da parede, ou melhor, nem tira, ele já está dizendo que ali que é embutido, tem móveis que é plantado na parede, então a reforma se torna mais difícil, mais complicada, e a pessoa pagou mais caro por aquele ambiente, ao mesmo tempo ele vai estar tendo mais trabalho para reformar do que uma casa normal. Só um abraço a todos, essa foi as dicas de um pintor, você que vai mexer com reforma de casa, você que está nesse final de ano aí, que está querendo fazer uma reforma na sua casa, pense bem, contrate um pintor. Se não for contratar um pintor profissional, veja as dicas aí para não sair caro essa pintura. Então um abraço a todos, eu sou o jornalista Everaldo Fogaça e esse é a nossa dica aí de pintura para nossos internautas.